Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje nós vamos falar de resiliência. O momento é para isso, hein, pessoal? O momento é esse. Vamos falar sobre resiliência e eu trouxe aqui ninguém menos do que a coach Cristiane Garcia, do Crescimento, né, do canal Crescimento Pessoal. Nós vamos deixar o link aqui para vocês acompanharem. Ela já esteve aqui outras vezes e vamos falar sobre esse tema importantíssimo nesse momento que estamos vivendo. Ela é palestrante, coach. E, Cris, me diga aí, o que você pode falar nesse momento de tantas incertezas, nesse momento de tantos desafios, de tanta dificuldade da gente fazer planejamentos de longo, médio e até de curto prazo? Qual é a melhor postura nesse momento? Oi, Paulo, boa noite, gente. Boa noite, boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo, enfim, bom dia. É um prazer para mim, mais uma vez, ser convidada aqui por você, pelo canal Papo Net, arrasando aí, acompanho sempre suas entrevistas, então fico lisonjeada realmente pelo convite. E esse tema é muito interessante, né? Porque a resiliência, antes de tudo, Paulo, vou conceituar um pouquinho, né? O que é a resiliência? Que muita gente ouviu falar ou escuta por aí, mas às vezes não sabe o que é. A resiliência, ela é uma método, na verdade, ela é um termo usado pela física, começou lá muitos anos atrás pela física, que é simplesmente o fato de um material ou um corpo voltar ao normal após uma pressão. Então, eu trouxe até uma bolinha aqui para a gente simbolizar um pouquinho. A resiliência é quando você tem uma pressão de alguma situação, de algum estresse, algum momento na sua empresa, algum momento na sua carreira, na sua vida pessoal, problema de saúde, enfim, você está sendo apertado aqui. E depois você volta ao normal, tá vendo? Você volta ao seu modelo natural, né? A sua inteligência emocional natural. Então, isso surgiu lá na física, mas isso vem também para o lado da psicologia, onde a gente coloca que resiliência é saber lidar com pressões, saber lidar com desconfortos, com problemas, enfim. Quase a gente não tem problema, né, nos nossos dia a dias, nos nossos, nas nossas A vivências. minha dúvida é muito simples. E se voltar para o novo normal, ainda é resiliência? Ainda é resiliência, exatamente. Porque a gente também, é muito bom você colocar sobre isso, porque a gente também se adapta a muitas questões, né? Haja visto esse período aí de 2 anos exatamente, que a Exato. gente está passando, né? Problemas aí de readequação da vida social, readequação do trabalho, eu chamo de readequação de tudo, né? Até da forma de se alimentar, mudou muita coisa. A forma de trabalho, alimentação, estudo, principalmente. Quem tem filhos aí viu como é, né? Está vendo como é, o filho está na escola, de repente já não está, está em casa. Então, a gente teve que ter muita resiliência nesse período, né? A gente foi muito achatado e depois a gente teve que respirar fundo e falar, não, peraí, o que a gente vai fazer com essa informação? E aí, é até legal trazer um conceito do coaching, que a gente fala muito sobre isso, né? Algo me aconteceu, e o que eu vou fazer mediante isso que me aconteceu? Eu vou me esconder, vou cobrir minha cabeça e vou ficar ali esperando tudo voltar ao normal, se é que tem um normal, ou eu vou respirar fundo, olhar com aprendizagem sobre tudo isso, o que eu posso aprender com isso e vou para frente. Então, eu até digo, Paulo, que até falei isso lá no meu primeiro vídeo, que desde quando a gente é criança, a gente aprende a ser resiliente. Porque quando a gente é criança, lá dentro da barriga da nossa mãe, às vezes a nossa mãe passou por alguns desconfortos, algumas questões, e a gente estava lá. A gente teve que ser resiliente para a gente nascer. No momento do nascimento, a gente não lembra, né? Claro. Mas dizem que nascer dói, né? A gente passa por uma dor, porque a gente está lá confortável e a gente é lançado ao mundo praticamente. Depois disso, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai tendo dentinho e tudo mais, e a gente começa a andar. Quando a gente vai andar, a gente não dá o primeiro passo e dá tudo super certo. Não, a gente cai, a gente bate a cabeça, bate o joelho, volta, machuca, levanta, e assim vai, né? Coisas que a gente nem lembra, a gente não lembra desses primeiros passos.
E depois passando pela fase infantil, a gente também tem que ter muita resiliência, a gente vai para a escola, e aí existe o bullying, né? Que hoje tem nome, né? Mas antigamente não tinha nome, Sim. brincadeiras que se faziam. E aí a gente vira adolescente, e aí a gente começa a gostar de alguém da escola, e esse amor não é correspondido, e aí a gente fala, nossa, tem que ter resiliência. E aí a gente começa a vida adulta, começa a trabalhar. Eu venho do ramo corporativo, né? Então, 18 anos da minha vida foi dentro de RH, grandes e pequenas. E eu falo para você, o mundo corporativo também nos ajuda a ser muito resiliente. Porque acontece infinitas coisas, infinitas questões. A gente trabalha mais tempo do que fica em casa. Então, a gente também tem que ter resiliência para voltar o outro dia e falar, não, respira fundo que tudo vai dar certo. Os empreendedores, eu atendo também muitas mulheres empreendedoras, né, dos meus processos de coaching, e essas empreendedoras também agem, porque você lança um produto, você faz algo no seu negócio, e às vezes não dá certo, não é sempre que tudo vai dar certo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem a resiliência desde quando a gente ainda é um bebê, e até os dias de hoje, passando por momentos pandêmicos, passando por grandes perdas na nossa família, ou perdas coletivas também, né, de pessoas que se foram, não só com a pandemia, mas com tantos outros acontecimentos. A situação que o nosso país vive, que a gente tem que ter muita resiliência para a gente não jogar a toalha, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim em jogar a toalha, mas a gente vai jogar a toalha para onde? A gente vai jogar a toalha para quem? Né? Quem que vai pegar a nossa toalha e vai falar, ó, tô aqui, eu vou resolver para você. Então a gente é forçado a seguir em frente, porque se a gente não seguir, as coisas não vão fluir. E quanto mais a gente sente algumas pressões, até pressões internas ou pressões que vêm externas também, a gente vai desenvolvendo mais a resiliência. É o que eu sempre falo, ninguém cresce sentadinho no sofá 24 horas assistindo televisão. A gente não cresce assim. Eu sei que a vida é dura, né? Mas a gente tem que ser mais forte do que ela ainda. Então, a gente cresce no desconforto, a gente cresce sustentando esse desconforto, não se vitimizando, porque muitas pessoas, Paulo, pensam assim, ah, tudo acontece comigo. Ah, a vida de todo mundo na internet é linda, maravilhosa e perfeita. E a minha vida, ai, tudo acontece comigo. Se vitimiza. A pessoa que se vitimiza, ela está se afastando da resiliência. Agora, a pessoa que ela fala, não, peraí, tá, aconteceu, como a gente comentou, aconteceu, e o que eu vou fazer com isso? Eu estou buscando a resiliência, porque a resiliência ela é altamente treinável. Não é que eu nasci resiliente. Claro, a gente tem a resiliência desde quando a gente era bebê, mas a gente nem lembra. Sim. E com o passar do tempo, a gente vai agregando algumas coisas não tão legais, como medo, como insegurança, como baixa autoestima, e isso vai afetando a nossa resiliência. Mas eu convido todo mundo que está aqui ouvindo a gente a fazer um exercício. Pensa, separa aí pelo menos 3 momentos da sua vida que você teve mais resiliência. Talvez esse momento seja agora. Talvez esse momento você esteja passando por ele agora. E o que você está fazendo para vencer isso? Porque a resiliência nada mais é do que você superar. Esse é um ponto importante, né? Eu acompanhei o começo do seu canal. Você começou exatamente quase que na mesma época da pandemia. Você começou ali bem no início. Você deve ter pego muitos efeitos dessa questão do questionamento, de desânimo, de medo, né? De pânico, de pessoas, dos seus clientes, nessa questão, em função da própria pandemia, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Você já tinha uma experiência em RH, em gerenciamento, em crescimento pessoal anterior à pandemia. Como você vê esses dois momentos? Desses momentos anteriores à pandemia, quando a gente tinha lá uma situação um pouco mais previsível, né? Ou pelo menos com um horizonte um pouco maior, para esse da pandemia que praticamente fechou as portas, né? A gente não sabia como é que seria 15 dias depois. Você colocou muito bem essa palavra, da previsibilidade, né?
Antes, né, a gente tinha uma previsibilidade, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer, embora, depois que veio a pandemia, passados esses 2 anos, eu entendi que a gente não tem previsão de nada, a gente não tem controle sobre nada, a gente achava, antes da gente passar por um processo de pandemia, né, porque nenhum de nós nunca passamos por isso antes, Aliás, a situação atual mais do que prova isso, né? Que a gente estava achando que estava terminando a pandemia e vem um outro problema maior ainda. Exato, a gente achava que a gente tinha um controle. Então, até 2020, que foi, né, março ali de 2020, quando antes de tudo começar, exatamente um ano, né? 14 de março foi a sexta-feira que teve aquela, eu acho que 14 foi um sábado, que foi aquele comunicado que a partir do dia 17, segunda-feira, teria o lockdown, né? Teria aquela... Fecharia tudo. Exatamente. Eu lembro muito bem desse dia, inclusive, assim, porque foi um dia marcante, porque a gente, justamente assim, a gente falou, nossa, mas como? O que aconteceu? Por que as pessoas não podem mais vir trabalhar presencial? E aí era a gente saindo da empresa, né, carregando ali seus pertences, caderno, computador, coisas, porque na segunda ia ter que trabalhar já de casa, e a gente, mas como é que vai ser isso? Como que vão ser as reuniões? Como que vão ser? E a princípio, nem o home office tinha, né? Foi simplesmente uma paralisação a princípio, né? Depois começou, algumas pessoas tiveram a condição de imediato de fazer home office, mas muitas empresas tiveram que preparar o seu home office, né? Tiveram que levar até os equipamentos da empresa para casa. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia de casos de pessoas que tiveram que levar equipamento da empresa porque não tinham equipamento necessário para trabalhar de casa. Falando de rede, de infraestrutura, de tudo isso, porque não acessava de fora, era uma rede da empresa. Exato, a intranet não funcionava fora da empresa. Não, eu lembro desse período de caos aí que a gente passou, que a gente superou, né? Mais uma vez a gente teve resiliência. Mas respondendo a pergunta, né, sobre as pessoas que vieram, realmente, essa pandemia, esse processo pandêmico que a gente está passando ainda, eu não falo que a gente passou, né? Porque a gente está passando. Foi um processo que trouxe muita insegurança, muito desequilíbrio emocional para as pessoas, porque as pessoas não sabiam se elas iam ficar empregadas, se elas iam sair da empresa, e se elas saíssem da empresa com o comércio fechando, o que elas iam fazer? Muitas pessoas fizeram estoque de alimentos nas suas casas, porque notícias vinham de outros países que ia acabar a comida, né? A alimentação, que tudo isso ia se esgotar, que ia esgotar a água, enfim. Então, foi feito também uma super dimensão de algumas coisas, eu acredito, e outras realmente estavam ali provando que não era uma coisa de 3 meses. Porque até então a gente se preparou para 3 meses. Então a gente pensou, em março começou a pandemia, ok, em junho está todo mundo de volta para a empresa. Tudo tranquilo. Em junho as crianças estarão na escola. Em junho o comércio vai voltar a abrir. E não foi assim, né, como a gente pôde vivenciar. Então a gente tinha um falso controle das coisas. E aí depois a gente viu que a gente não tem controle de nada, né? Principalmente até tantas pessoas que se foram, tantas pessoas que né, pegaram a doença, enfim, não resistiram, tantas pessoas que resistiram, mas que hoje ainda tem muitas sequelas, né? Pessoas que ainda estão passando por esse processo. Então, a gente viu, eu recebi, principalmente como coach, muitas pessoas chegando para o processo, assim, desorientadas, querendo conversar, querendo orientação, querendo saber o que ia acontecer. Muitas pessoas perguntavam assim, Cris, mas você acha que isso vai acabar em 5 meses? Eu falo, gente, eu não tenho previsão de nada. Quem é que tem previsão? A gente não tem. Mas isso me leva a uma pergunta importante dentro da sua área de especialização, Cris. No crescimento pessoal, quais foram as grandes lições dessa pandemia, desse período de 2 anos? Que, aliás, foram 2 anos, né? Não foi 3 meses, não foi 1 ano, né? Foram 2 anos. Né? Quais os pontos positivos que você destaca do que nós aprendemos com essa resiliência toda? Eu acredito, Paulo, que a gente aprendeu a ser um pouco mais solidário em algumas questões. Eu vi muita solidariedade. Eu vi muitas pessoas, uma ajudando as outras.
Porque não é todo mundo que tem condição Falamos de ficar. falamos muito isso aqui do trabalho em rede, do trabalho colaborativo. Aliás, eu termino cada episódio falando da colaboração. Realmente, eu acho que esse foi um aprendizado importante. Exato. Porque não é todo mundo que tinha a condição naquele momento de ficar isolado dentro de casa, né? Não é todo mundo que tem o mesmo conforto, não é todo mundo que tem aquela estrutura dentro da própria casa, como a gente falou, no home office mesmo. A Uhum. gente viu que as pessoas às vezes não tinham computador em casa, que para nós, teoricamente, é uma coisa comum, mas as pessoas estão na empresa o dia inteiro. Então, para que ela ia ter um home office dentro da casa dela? E ela teve que se adaptar. Eu vejo também, inclusive falando sobre uma das competências do futuro, que eu tenho estudado sobre isso, é a adaptabilidade, Sim. que é a capacidade de você se adaptar em diferentes situações, em diferentes ambientes. Então, você trabalhando da sua casa, ou você trabalhando da sua empresa, ou você muitas pessoas pararam de trabalhar também, muitas pessoas tiveram que ter um outro tipo de negócio, tiveram que se reinventar. Sim. Então, esse é um outro ponto que eu levanto. Além da questão da solidariedade, também a questão de adaptação e da própria pessoa se reinventar. Tem pessoas que aproveitaram e fizeram uma mudança de carreira, migraram para uma outra carreira, fizeram uma transição de carreira. E essa transição de carreira, eu falo, ela não foi fácil. Por quê? Foi no momento da pandemia, no momento que muitas pessoas deixaram de investir em algumas questões, porque estavam investindo no essencial, estavam investindo no básico, porque não sabiam o que ia acontecer, igual você falou, daqui 3 meses para frente. Então, esses pontos de adaptação, de flexibilidade, de solidariedade, eu vejo que essa união, né, mesmo a gente estando longe, hoje mesmo, também falando da tecnologia, né, que você é ligado a essa área de tecnologia, a gente começou a desmistificar muita coisa com relação à tecnologia, Sim. porque a gente achava que uma reunião online talvez não tivesse tanto efeito, ou um treinamento online não fizesse tanto efeito como o presencial, uma sessão de terapia. É verdade. Então, até o próprio Quebramos paradigmas, né? Quebramos quebrando paradigmas. paradigmas. Sim. O próprio CRP, ele que regulamentariza os psicólogos, ele abriu um leque para atendimento online, coisa que Sim, antes era só presencial. é Então, verdade. isso está funcionando super bem. E eu não vejo A isso telemedicina é uma coisa que não se falava antes da pandemia. exato. Mesmo quando, eu acredito que mesmo quando terminar a pandemia, né, que eu espero que seja em breve, Sim, esse é um ponto que a gente já conquistou. Né? Isso é um ponto para frente. Isso é um não vai aprendizado, é um passo a mais, é um passo à frente. exato. Cris, olha, eu ficaria aqui falando um tempão ainda com você, mas já estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu gostaria de deixar o espaço aí para você deixar suas palavras aí, suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Papo Net e agradecer mais uma vez sua presença aqui. Espero que você volte logo. Ai, com certeza, com certeza. Eu quero. Fico muito feliz, né? Igual você falou, eu ficaria aqui também horas falando sobre esse tema, falando com você, falando aqui com a galera do canal Papo Net, que é um canal super bacana. Eu acompanho sempre o canal, suas entrevistas, gosto muito. Vou convidar, então, o pessoal também aqui do YouTube para entrar lá no meu canal, né, no Crescimento Pessoal, se inscrever no canal, dá uma força lá, gente, ó, apoiem o canal. Tem bastante vídeos, eu falo muito sobre inteligência emocional no canal, falo sobre produtividade também, uma coisa está relacionada à outra, medo do julgamento, autoconfiança, autoestima. Então, eu falo muito de temas que são relacionados ao nosso dia a dia. Tá? Eu quero deixar também o meu Instagram, que é o @CrisGarciaCoach. Lá no Instagram eu tenho sempre muitas lives, muitos conteúdos para vocês. Estou fazendo agora, Paula, acabei de sair de uma Semana da Mulher, né? Eu fiz uma Sim. super campanha aí para o Dia da Mulher. E aí, diante dessas campanhas do Dia da Mulher, eu observei que nós, mulheres principalmente, a gente sente muito as emoções de uma forma mais intensa. Isso é estudado, é constatado, enfim, vou só passar um resumo aqui. E eu estou fazendo um programa de acompanhamento comigo,
onde as pessoas terão uma semana de acompanhamento comigo e a gente vai falar sobre crenças limitantes, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre o próximo passo, plano de ação, vamos falar sobre onde você está hoje, onde você quer chegar e o que precisa ser feito para isso continuar. Então, quem tiver interesse, pode me mandar lá no Instagram, no @CrisGarciaCoach, manda lá pedindo informações no direct, que eu passo as informações para vocês também, tá? E quero agradecer mais uma vez você pelo prazer, é uma honra. Obrigada. Repete essa última frase aí, porque eu acho que travou do meu lado aqui quando você foi agradecer essas últimas duas frases aí, por favor. Legal. Eu disse que eu quero agradecer você, né? Agradecer o convite, agradecer pelo tema, que foi um tema muito, muito bom, e mostra que todos nós temos resiliência, né? Que a gente precisa disso para seguir em frente. E quero convidar, mais uma vez, para seguirem no meu Instagram, no @CrisGarciaCoach, no canal Crescimento Pessoal, se inscrevam lá. E se tiver alguém que tiver interesse em participar dessa semana de acompanhamento comigo, me manda um direct no Instagram, que eu passo todas as informações detalhadas para vocês. E obrigada mais uma vez pelo convite, fico muito feliz. Bom, pessoal, essa foi Cris Garcia, que veio falar aqui sobre resiliência com a gente, nesse momento tão crítico que a gente está passando. Eu acho que é importante a gente ter esses conceitos bem esclarecidos para a gente poder tomar as nossas decisões e saber que, né, tudo passa, né? Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, eu não me lembro agora se foi, eu não vou falar o nome do poeta aqui, mas no final tudo acaba bem, né? Se não está bem é porque não acabou ainda, né? Eu acho que é Fernando Sabino, mas eu não quero me arvorar porque eu não sou um literato, eu não sou nenhum leitor voraz, mas essa é uma frase que me marcou lá muitos anos atrás, e eu acho que é isso, a gente tem que realmente acreditar que no final acaba bem, no final vai dar tudo certo, né? Bom, pessoal, e essa foi Cris Garcia, coaching. Vamos deixar aqui os links para vocês encontrarem no Instagram, para vocês entrarem, acompanhar, seguirem o canal dela. E como eu sempre digo, né, deem o seu curtir aí se vocês curtiram, divulguem esse bate-papo se vocês acharam relevante, essas informações, passem nos seus grupos, passem para os seus contatos, compartilhem. E se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, comentem, façam suas sugestões, façam suas críticas. A gente está aqui para ouvir, pelo bem e pelo mal, a gente está querendo melhorar sempre. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização é o fruto dessa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as tecnologias que permitem que a gente complemente essa colaboração sem nos importarmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as tecnologias da melhor forma possível para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. A gente se vê no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.